Mateus capítulo 5, versículo 13. Palavras de Jesus: Vós sois o sal da terra, e se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vamos repetir todos juntos esse texto, palavras de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisados pelos homens. Pai, estamos diante da Tua palavra, que é viva, é eficaz, é suficiente. Agora nós pedimos a ajuda do Senhor, do Seu Espírito Santo, para que essa palavra seja enxertada em nós e venha gerar temor, tremor, que venha gerar, Senhor, sentido e compreensão daquilo que de fato o Senhor quis transmitir quando falou estas palavras ao seu povo. E como teu povo, no nome de Jesus, nós invocamos a Ti e Te dizemos: fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. E todos dizem amém. Meus queridos, estas palavras fazem parte do famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus fala das beatitudes, das promessas que acompanharão aqueles que vivenciam nesta vida as mais diferentes situações que são necessárias muita sabedoria para enfrentá-las, como choro, dor, humilhação, guerra, confusão, perseguição. E dentre todas as descrições daqueles que são cidadãos do reino, Jesus fala sobre o sal. Jesus então está falando sobre quem somos nós, o que devemos ser e como devemos ser. São três coisas que Jesus está deixando claro aqui: quem nós somos, como devemos estar na sociedade e como devemos ser e nos expressar. Quando ele diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo que nós somos quem nós somos. E ele diz que nós somos o sal da terra. Ele diz como devemos estar, onde devemos estar, aonde devemos nos expressar, na terra. Ele fala também que existem responsabilidades, que é a responsabilidade de não perder o sabor, de não se perder da essência, de não deixar acontecer alterações nessa química espiritual daquilo que eu fui chamado para ser. Vocês são o sal da terra. Primeiro, quem são estes que ele está chamando de sal da terra? Quem eram estes que Jesus está chamando de sal da terra? Nós precisamos saber quem são estes. São discípulos, são seguidores. O texto diz no verso 1 que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Então Jesus prega para esta multidão, prega para os discípulos e para esta multidão. Aí você diz: pastor, e quem é esta multidão? O contexto diz quem eram estas multidões. Eram aqueles que Jesus havia pregado o evangelho do reino e havia curado a eles de todas as suas enfermidades. Por exemplo, o texto diz no capítulo 4, versículo 24 e 25, quem são estes?
Olha só quem eram eles. Eram aqueles que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos. Os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu para o monte e os chamou, que é uma beleza extraordinária, porque ao contrário de quando a lei de Moisés vai ser dada, a ordem é: ninguém toque no monte, ninguém se aproxime, se põe cercas em volta do monte, a glória de Jeová desce e ninguém tem coragem de se aproximar. Só que agora a manifestação da graça de Deus em Cristo, em vez de afastar, aproxima os imperfeitos, os fracos, os falhos, aqueles que viviam deprimidos, assolados por angústias, presos nos cárceres mais profundos. E Jesus agora cura, restaura essa gente, transforma esta gente e aproxima essa gente desacreditada. E é para estes que Jesus lança as promessas de felicidade eterna, de bem-aventurança eterna, e diz para eles: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Agora, quando ele começa a falar as bem-aventuranças, quem é o sal da terra? O sal da terra é, por exemplo, os pobres de espírito. São os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os que são injuriados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ele diz para estes: vocês são o sal da terra. Eu preciso abrir aqui uma compreensão que talvez vocês nunca ouviram na vida de vocês. Não existe ordenança de Jesus para você ser pobre de espírito. Não existe nenhum tipo de bem-aventurança porque você chora. Jesus não está mandando você chorar para ser bem-aventurado, não. Aprende a Escritura Sagrada. Você não é bem-aventurado porque você chora, não. Você é bem-aventurado porque há uma promessa de Deus sobre você. Deixa eu explicar. Você é bem-aventurado pela promessa que é feita e não pela situação que você se encontra. Jesus não está mandando você ser pobre, não. Não é porque Jesus estava mandando eles serem, é porque eles eram. Não é porque Jesus estava mandando eles serem humildes, não. É porque eles eram humildes. E não há nenhuma bem-aventurança no fato de ser isso. Mas a bem-aventurança é a promessa de Deus que há sobre estas pessoas. Eu não sou bem-aventurado em nada do que eu sou. Eu sou bem-aventurado porque há uma promessa de Deus sobre a minha vida quando eu estou dentro desse padrão descrito por Jesus. Amém? Porque eu serei consolado. E aí Jesus fala: vocês são o sal da terra. E se vocês perderem o sabor, para nada mais vocês prestam, senão para serem jogados fora e serem pisados pelos homens. Diga: se o sal perder o sabor. Até hoje, irmãos, a ciência está discutindo, até hoje a ciência discute se é possível o sal perder sabor. Interessante que Jesus fala sobre isso, mas até hoje a ciência diz que talvez não é possível o sal perder o sabor. Mas se não é possível cientificamente o sal perder o sabor, o que é que Jesus estava falando? Qual era o sentido do que Jesus estava falando? O sal perder o sabor
Se a ciência diz que é impossível isso acontecer. Por exemplo, uma das descrições que significa é porque lá perto do Mar Morto havia muito sal, e o sal ia ficando assim meio grosso, pedregoso. E quando aquele sal ficava pedrado, pedregoso, então eles não tinham utilidade de se usar. E na construção das estradas, eles eram jogados no chão da estrada, porque eles ficaram pedregosos, eles cresceram, ficaram caroçudos, inchados. E então os homens pegavam e nas estradas que eram feitas, jogavam sal, para as carruagens passarem por cima, andando na estrada, para os homens andando a pé, passarem por cima, porque aquele sal havia perdido a utilidade, ele havia perdido a essência, a aparência do significado de ser sal. Mas uma das palavras do hebraico também que diz do que Jesus quis dizer é que já que porque é impossível dizer que sal perde sabor, é loucura, é insano, é ilógico, não há sentido. Então o que Jesus diz é, porque se o sal ficar louco, se o sal perder o juízo, se o sal perder o entendimento, se o sal enlouquecer, vocês não podem perder a identidade, é loucura. Porque se vocês perderem a identidade, vocês ficarão loucos, e vocês não vão prestar para nada, não vão ter utilidade nenhuma, a não ser lançado fora da sociedade, ser pisado pelos homens, ridicularizados pela mídia, zombados. Isso é interessante demais, meus irmãos, estudar, porque aquela multidão era uma multidão que esperava o Messias, e a multidão que esperava o Messias esperava um Messias que vinha desbancar Roma, que vinha construir um reino, um império, que iria destruir o poder de Roma e instaurar um reino político dentro de Jerusalém, que o Messias seria um monarca, um homem poderoso. Aí Jesus vem e diz: vocês não podem enlouquecer, vocês não podem ficar loucos. E quando é mencionada a palavra louco na Bíblia, a palavra louco na Bíblia, ela só é descrita conectadas a duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão de poder político. A segunda dimensão é uma dimensão de poder monetário, de bens. Jesus então, quando diz o sal perder o sabor, é se este sal enlouquecer, por causa de duas coisas: poder político e poder do dinheiro, das riquezas, da paixão, do amor exacerbado pelas riquezas. E quando você acha que isso eu estou falando solto, leia todo o capítulo 5 e 6, que Jesus todo o tempo vai falar destas duas guerras, de poder e de dinheiro, de ansiedade por poder e por dinheiro, de ter e de poder e de ter. Porque sempre que se fala de louco, quando se trata de política, nós vamos ver loucos, como quem? Nabucodonosor foi comer capim, porque enlouqueceu, porque não quis dar glória a Deus, porque se sentiu grande, importante e perdeu o entendimento. O outro que é chamado de louco na Bíblia é aquele que junta bens e diz: agora vou dormir e descansar, porque já tenho em uma abastância para muitos dias. E a Bíblia diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? O que é uma igreja que fica doida?
O que é uma igreja que está perdendo sabor? Uma igreja que está perdendo sabor é uma igreja encantada com Roma. É uma igreja maravilhada com Roma. É uma igreja que quer a luz de Roma, que quer o aplauso de Roma, que quer a glória de Roma, que quer a pompa de Roma, que quer o poder de Roma, que quer a majestade de Roma, que quer funcionar com as mesmas categorias de Roma. E quais são as categorias de funcionamento de Roma? Força, domínio, controle, riqueza. O que é uma igreja que quer se aparentar com Roma? É uma igreja que quer impor verticalmente. É uma igreja que quer se casar com os poderes que roubam a essência. Que poderes são esses? O poder político e o poder monetário. Quando a igreja se casa com isso, ela perde a essência. Quando ela, em vez de se parecer com Cristo, ela quer se parecer com Babilônia, ela quer se parecer com a Síria, ela quer se parecer com Roma, ela quer se parecer com a Grécia de Alexandre, ela quer se parecer com os impérios feudais. Quando a igreja deixa de falar das riquezas dos céus e começa a garear riquezas da terra, quando ela começa a trocar o poder do Espírito pelo poder das influências sociais, ela está perdendo o seu sabor. E esse casamento aconteceu no quarto século. A igreja que era perseguida se casou com Roma. Leia livro de história. Não é palavra de pastor protestante que está puxando brasa para a sardinha, não. Leia os livros de história. Até o quarto século, a igreja evangélica não tinha um templo, não tinha um prédio. Era feita de gente perseguida, rejeitada, amaldiçoada, destruída, caçada, manietada, açoitada, confrontada, ameaçada. Não tínhamos influência de nada. Éramos mortos, jogados em fogueiras, trucidados por feras, queimados em tachos de ferro. Servíamos de iluminação às cidades de Roma, queimados como postes acesos em chamas. Mas foi a época em que a igreja foi mais poderosa, mais cheia de poder. Quando a gente fala poder hoje, a nossa mente já está drogada. Poder, a igreja é poderosa. A igreja é poderosa. Mas olha que homens poderosos. Eles chegaram para um paralítico e disseram: não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou. Eram poderosos, mas morreram em cruz de cabeça para baixo. Eram poderosos, mas morreram queimados, devorados por feras, trucidados. Porque o poder do sal não é o poder de aparecer, é o poder de estar oculto, mas ser responsável por todo o sabor que está aparecendo quando se prova. O que foi que aconteceu? A igreja cresceu demais. E com o crescimento da igreja, chegou a política. Os cristãos cresceram demais. Estão muito grandes. Vamos fazer uma jogada. Constantino, tu se converte. E tu institui o cristianismo como a religião oficial do império. Sabe o que aconteceu? Constantino pegou a espada e disse: quem não se converter ao cristianismo morre. E os crentes que viviam tudo correndo com medo, agora vieram para dentro do palácio, pegaram espadas e criaram as cruzadas. Aqueles que antes eram afugentados e corriam, agora estavam sustentados pelo imperador, com espadas, com uma cruz no peito, e faziam cruzadas. Você sabe o que eram as cruzadas, não sabe?
Todo aquele que não se convertia a Cristo, ou Cristo da religião, era morto, era considerado pagão, era trucidado. A igreja que antes pregava o evangelho e era morta por isso, agora está matando para forçar as pessoas a se converterem. A igreja se perdeu. A igreja se tornou uma potestade, cheia de ouro, cheia de riquezas, cheia de autoridade social. Era a religião oficial do império, mandava e desmandava, a ponto de, até depois do quarto século antes da reforma, os reis da Inglaterra, os reis da Alemanha, os reis de Normandia, os reis da Espanha, todos eles não tinham liberdade de fazerem o que queriam, porque eram dominados pela Igreja Católica Romana. A igreja tinha poder financeiro e poder político e social. Ela se tornou uma potestade, perdeu o sabor, a ponto de Santo Agostinho dizer: Satanás entrou na nossa igreja trazendo presentes de gregos. Ele trouxe dinheiro de Judas, ele trouxe religião de Anás e Caifás, ele trouxe política de Pilatos, e ele trouxe armas dos soldados, armas para matar quem discordar da gente, dinheiro de Judas para comprar as consciências, política de Anás e Caifás para enganar os amigos. E isso entrou dentro da cristandade. Nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos vigiar. E sabe por que eu estou pregando essa palavra? Porque a igreja está passando no Brasil por esse perigo hoje. Nós temos um presidente que se converteu ao evangelho. E o problema, escute, oh meu Deus, é ruim, tem gente que já engoliu, não sabe nem o que eu vou dizer, já fez. Calma, rapaz. Tu come e assovia, é? Temos um presidente que se converteu ao evangelho. Eu não estou dizendo que ele é Constantino, não. Glória a Deus que um presidente se converteu e é crente. O problema não é a conversão dele, o problema é como a igreja está se sentindo agora. O problema, irmãos, não é porque ele se converteu. Há uma estatística que dentro de 5 anos o Brasil será uma nação evangélica. E isso é bom, amém. Mas é preocupante. Porque a igreja pode sair do patamar de ser sal para um patamar que ela não foi chamada para estar. De querer mandar, governar, dominar, exercer domínio, ser grande, ser poderosa, ter aplauso social, ter medalhas sociais. E esse não é o evangelho. Porque o que rege Roma é o quê? Poder, domínio, grandeza. O que é que rege a igreja? Misericórdia, compaixão, perdão, virar outra face. Nosso chamado, igreja de Cascavel, não é para governar. Nosso chamado é para servir. Você pode repetir isso comigo? Nosso chamado não é para governar. Nosso chamado é para servir. Eu não fui chamado para pegar o paletó e a Bíblia e ficar de cima do gabinete dando discurso para a nação. Eu fui chamado para pregar o evangelho e servir aos meus irmãos. Não é para ter poder político e riquezas e bens, mas para servir. Abra sua Bíblia em Marcos 10:42. Marcos 10, versículo 42. Os discípulos estavam achando que Jesus ia ser rei. Viu? Olha o contexto. Os discípulos estavam achando que Jesus ia ser um rei, que ele ia dominar politicamente, que ele ia governar. Eles estavam brigando entre si para saber quem ia ser o maior.
Porque, poxa, eu vou ser o governador. Não, eu vou ser o prefeito, eu vou ser o vereador, eu vou ser o... Não, e começaram a brigar. Porque quem tivesse a melhor posição politicamente, ia ter o poder monetário também melhor. Então a briga deles é por poder político e por poder monetário. Aí Jesus chama-os na Santa Ceia. Satanás estava lá também, viu? Satanás estava em Judas. Estava prestes a tentar Pedro. Está lá a Santa Ceia, tem vinho, tem pão, tem Jesus dando graça, mas o diabo está lá. Isso é que é incrível, irmãos. A gente achar que estas reuniões aqui de cultos, o diabo não fica lá fora, não. Às vezes ele está aqui dentro para enganar, para tirar da igreja e da mente dos líderes o sentido do que é ser pastor, do que é igreja, do que é pregar, do que é unção, do que é poder, do que é verdade da palavra, para nos distanciar do significado de ser sal. Versículo 42, vamos lá. Diz assim: eles brigando lá, botaram até a mãe no meio, para a mãe pedir para os filhos se sentar do lado de Jesus no trono, uma confusão medonha. Aí no verso 42 Jesus diz: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipe das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Igreja, aqueles que reinam politicamente se assenhoreiam sobre vocês. Mas a vocês, quanto a vocês, igreja, vocês não serão assim. Não sai um glória. Não tem problema, não dê não, porque eu falei não dê não. Porque a gente quer outra coisa, irmão. A gente está drogado por outras coisas. Eu vejo gente chamando de sabedoria um monte de porcaria coach. Eu vejo gente exaltando rudimentos de poderes que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Pelo amor de Deus, o teu Senhor nasceu numa estribaria. O teu Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. O teu Senhor andou com gente pobre, perdida e sem fundamento social. Ele morreu sem ter onde reclinar a cabeça. E a grandeza dele é que ele veio não para revolucionar os reinos humanos. Os reinos humanos pertencem ao diabo, e Jesus se recusou a tê-los. Quando Satanás disse: se prostra diante de mim, e mostrou-lhes os reinos humanos, presidência, governos, reinos, tronos, e Jesus disse: eu não vim reinar em estruturas humanas, eu vim para revolucionar corações, almas e espíritos. Olhe para o seu irmão e diga: você não será assim, meu irmão. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se eu sou cristão, eu tenho que deixar que aqueles que presidem e estão lá governarem e eu devorar por eles.
Pedir a Deus que os abençoe, que dê a eles sabedorias, mas a partir do momento que eu cobiço estes lugares, achando que a igreja precisa desse tipo de poder para sobreviver, eu estou tirando a igreja da essência do que ela foi chamada para ser. A igreja não está aqui para revelar ao mundo as grandezas do seu poderio, em termos de influência social, nem monetária. A igreja está aqui para revelar os segredos do céu, para revelar a grandeza de Jesus, a obra do Calvário, a expiação, a justificação pela fé, a graça salvadora, o poder do Evangelho. Olhe para o seu irmão e diga: Canaã, nós não seremos assim. Sabe o que é que domina em Roma? Visibilidade. Mas a visibilidade não é amiga. Você é luz, sal. Interessante, ei, olha aqui, os símbolos que Jesus usa para a igreja: luz, sal, fermento. Você não vê a luz, você vê o que a luz mostra para você. Você vê o que a luz lhe mostra. Mas a luz é um dos grandes 30 mistérios da ciência. Deus é luz. Você vê Deus dando show por aí, dando pulo mortal, Ele é discreto. E o único ser que fica querendo brilhar na Bíblia é Satanás. E ele caiu. Sal. Você vai comer a comida, você vê sal, irmão? Sim ou não? Não. Fermento. Vai comer o bolo, você vê o fermento? Eu pergunto a você, irmão: você come sal? Você come sal? Eu não. Eu como bolo, fermento não. Eu como uma comida que esteja temperada, mas eu não como sal, não. Eu como bolo. Escute. Os sinais do reino de Deus estão em nós. Mas não somos nós. Diga comigo: os sinais do reino de Deus estão em nós. Mas não somos nós. Você é só uma luva. Diga para o irmão: você é só uma luva. Você não é a mão. Você é a luva. Não queira ser a mão, não. Você é só uma luva. E se essa luva for transparente, quando a mão entrar, todo mundo vai conseguir ver que dentro da luva tem uma mão. E essa mão é o reino de Deus. É Jesus agindo em você. Mas não se esqueça: você é só a luva. Digo isso porque é um tempo de idolatria. É um tempo em que a igreja está cheia de ídolos. É um tempo em que homens se exaltam visivelmente. É em tempo que homens evocam para si a grandeza do reino. E isso é mentira, somos luvas. É a mão quem faz. É a mão quem age. É a mão quem trabalha. E eu oro e peço que vocês orem, que o Brasil não se impressione com a igreja, que o Brasil se impressione com o Senhor da igreja, porque não é a igreja que tem que ser alvo de ser impressionada como se ela fosse um bezerro, não. Quem tem que ser adorado e reverenciado é o Senhor da igreja, é o Rei da igreja.
Que não seja a riqueza monetária da igreja que faça ela ser aplaudida pelo mundo. Que não sejam os níveis de intelectualidade e escolaridade de pastores e pregadores que façam a igreja ser aceita e respeitada pelo mundo. Mas que o mundo olhe para nós como um povo diferente, não por causa do tamanho dos nossos prédios, ou da cor das nossas cadeiras, ou do conforto que tenhamos fisicamente falando, ou da intelectualidade dos pregadores que pregam, mas que o mundo olhe para a igreja e a respeite, porque nela está a graça de Cristo, o poder de Cristo, a palavra de Cristo, os sinais de Cristo e os milagres do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Deus, aplauda. Que o Brasil não se impressione com a igreja. Porque quando a igreja vira a razão do impressionismo, ela se perdeu. Tem que se impressionar com Cristo. Com Jesus, com a palavra dele. Amém, igreja? Amém, igreja? Pastor, o senhor está assim, meio assim, tem gente que diz até, está frio é você. Aqui tem é fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito na palavra. Cuidado com sensações. Cuidado com emoções. Não que eu não goste de sentir, mas nós temos que ter cuidado até com esse negócio de sentir. A igreja precisa pensar. A gente está celebrando, mas a gente tem que celebrar também. Tem que pensar, tem que refletir, tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Escritura. Nós não podemos nos deixar, o mundo e a igreja está sendo invadida. Irmãos, escuta o que eu vou dizer agora. Há um ataque de espíritos estranhos sobre a igreja. Eu falei esses dias no seminário, quando Satanás não pode parar um homem, quando ele não pode parar a igreja, ele põe a igreja para cima, ele exalta a igreja. Paulo e Silas entrando em Filipos, e o diabo disse, não dá para enfrentar esses homens, eu vou promovê-los. E Satanás começou a dizer, escutem esses homens, eles falam de Deus, eles mostram o caminho do céu, eles são tremendos. Paulo olhou para a menina endemoniada e disse, Satanás, cala-te e sai dela. Nós não precisamos de marketing feito pelo diabo para pregar o evangelho. Nós precisamos é do poder de Deus. Ministros do evangelho têm marcas e não marketing. Diga comigo, ministros do evangelho têm marcas e não marketing. Tudo cheio de marketing e pregando um evangelho falso, um simulacro, joguete de palavras podres que impressionam a mente natural, mas que não são demonstrações do poder e do Espírito. O que nós estamos precisando ouvir, irmãos, é o evangelho. Houve um tempo que se pregava para os pecadores se arrependerem. Nós precisamos pregar para que a igreja se arrependa, para que a igreja se converta, para que a igreja volte às Escrituras, para que a igreja volte ao evangelho, para que a igreja dobre os joelhos, ponha os pés para trás, a Bíblia na mão e se levante dizendo, queremos o poder de Deus e nada mais. Porque se perdermos o sabor, se ficarmos loucos, não servimos para nada. Só para virar passarela para a sociedade passar em cima, sem nem sequer nos ver. Quando a Bíblia diz que nós somos sal, sal arde. Sal faz diferença. Deixa eu dizer 3 coisas aqui sobre o que é isso. Primeiro, não desprezemos nossas raízes. Nossa raiz é o sal.
Não, estão querendo inventar um negócio mais... Sal é muito... Vamos pegar uma coisa mais bonita, mais um pouco... Não, sal. Aumenta feijão, aumenta o preço do macarrão, aumenta o preço do arroz. Mas está lá o sal. Eu nunca vi nenhuma irmã reclamando do preço do sal. Nunca vi, só se for muito miserável. Eita, que a carne está cara, o arroz está caro, o feijão... Mas eu nunca vi, rapaz, o sal está caro. Nunca vi, o sal é lá o mesmo. Você acha a prateleira tudinho, mas para achar do sal é uma luta. Salzinho. Parece inofensivo, mas é Ele quem dá todo o sabor. Tudo que você for comer tem que ter sal. Se não tiver sal, não presta. Aleluia. Aleluia. É ou não é? Tem que ter um salzinho. Agora, quando o sal aparece demais, aí, meu irmão, aí sobra a pressão, aí dá dor de cabeça, enxaqueca, aí dá arritmia, aí pode dar até infarto. Porque o sal apareceu demais. Quando Jesus disse, vocês são o sal, não percam o sabor. O que Jesus está dizendo é, não percam o sabor, não percam a essência, não perca as conexões com o fundamento daquilo que vocês são. Vocês não podem se transformar em outra coisa. E isso é preocupante, porque tem uma mentalidade diabólica que está influenciando até pastores dizendo, nós vivemos num outro tempo, nós vivemos numa nova época, nós temos que pensar uma maneira de nos adequar dentro dos conformes do neon dessa época, para que não percamos a atratividade e deixemos de ser relevante na sociedade. Então tira a palavra, põe o show, tira isso, vamos ser mais brandos, vamos fazer uma programação mais light, mais gospeleza mais, nós temos que sermos uma igreja que pense que o mundo mudou e a gente precisa acompanhar a mudança do mundo. Epa, quem disse isso? Que onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na palavra de Deus? A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo que eu tenho que ser sal. Há 2000 anos atrás, eu tenho que ser sal hoje, eu tenho que ser sal amanhã. Eu não posso mudar a essência. Eu fui chamado para ser sal em qualquer tempo e em qualquer época. A igreja não pode perder as raízes. Olhe para o seu irmão e diga, não perca as raízes. Deixa eu dar um conselho a você, jovem. Vai atrás dos antigos. Vai ler os antigos. Para de procurar esses coaches. Vai ler os antigos. Vai ler Spurgeon. Vai ler John Owen. Vai ler Richard Baxter. Vai ler C.S. Lewis. Vai ler J.J. Packer. Vai ler os homens do passado. Vai ler Agostinho. Vai ler a Bíblia então. Vai ler Paulo. Vai ler Pedro. Não, os tempos mudaram, mas você não precisa acompanhar esse tempo não. Você tem que acompanhar o Espírito de Deus. Mesmo que acusem você de você não ter o espírito dessa época. Mulher, tu não tem o espírito desse tempo não. Tu não tem o jeito não. Você não foi chamado para ter o espírito dessa época. Você não foi chamado para ter o espírito desse tempo. Você foi chamado para ter o Espírito Santo em toda e qualquer época, em todo o tempo. Sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aplauda Jesus de Nazaré. Sal é sal, desde que existe mundo. Mas vai aparecer um anjo, vamos dizer. Desce um anjo loiro, cabelos encaracolados, 1,85 m, esbelto, uma roupa brilhosa, uns anéis brilhantes no dedo. Vocês já estavam tudo assim aqui, ó. E ele pregar outro evangelho. A Bíblia diz, diga que ele é maldito.
Porque não existe outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Não existe outro fundamento, só Jesus é o fundamento. Se você está desconecto, se conecte às raízes antigas, que veio do Cristo, que passou para os apóstolos e que passou para a igreja genuína ao longo de toda a história. A segunda coisa do que Jesus está dizendo é: não percamos a simplicidade. O sal perde o sabor, quando em vez dele querer ser sal, ele quer ser pimenta do reino. É tão poderosa essa expressão do sal. Quem já viu um grão de sal? Um grão de sal, um. Não levanta a mão não, pelo amor de Deus, não me mate de vergonha não. Eu nunca vi. Você só vê o sal porque ele está junto. Ele é indivisível. Ele sozinho não existe grão de sal. A igreja só é sal se não tiver nenhum grão de sal querendo ser maior do que o outro. Aleluia. Quando tem um grão que se sobressai, a igreja está doente. Por que é que o sal vai para a estrada? Quem lembra? Eu falei. Por que é que o sal ia para a estrada antigamente? Quando ele inchava, ficava pedregoso. Então, ia para a estrada. Quando é que o sal perde o sabor? Quando esse sal, em vez de sair do sistema, ele volta ao sistema. Eu poderia até falar de uma mulher acolá que andou olhando para trás e virou uma estátua de sal, a mulher de Ló. E mesmo nesses tempos modernos de coaches e tanta tecnologia, a palavra de Deus ainda escrita está: lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia não mudou. E essa igreja, enquanto eu pastorear ela, coach não prega aqui. Aqui é lugar de pregar. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não tenho nada contra o coach, lá dentro da empresa. Pastor, tem gente aqui que é coach, que é coach. Vai lá, coach, lá para a empresa. Vai dar suas aulas lá dentro da empresa do fulano. Vai lá trabalhar na Coca-Cola. Vai lá para as empresas. Tem empresário aqui, vai dar uma aula lá de positividade, de ânimo. Não, mas aqui não. Aqui o púlpito não. Aqui é para pregar o evangelho. Aqui é para falar da cruz, da sepultura, do Pentecoste, da glória, da majestade de Deus, da glória de Deus. A igreja existe para isso. Não confunda luz com brilho, nem sal com purpurina. Nós adoramos a luz e não a lâmpada. Nós adoramos o Senhor da igreja e não a igreja. Quando a igreja vira objeto de culto, de adoração, e a gente chegando, uau, e faz até pose, isso aí é bezerro. Nós adoramos o Cristo, não podemos perder a simplicidade. Olhe para o seu irmão e diga: não perca a simplicidade. Não perca a simplicidade. Porque o primeiro fundamento do poder, escute, o primeiro fundamento do poder é a humildade. Você sabe por que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome? Sabe por quê? Porque sendo ele em forma de Deus, o não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que o Senhor lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.
Em terceiro lugar, para terminar, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Jesus estava dizendo isso para que não percamos o sentimento de missão. Diga comigo: eu não posso perder. Sentimento. Vocês estão falando fraco mesmo. Diga: o sentimento de missão. A igreja evangélica perdeu o sentimento de missão, irmãos. Ninguém mais fala em evangelismo, em missões, em obra missionária. Ninguém fala em evangelizar o vizinho. A gente entra e sai na empresa, no trabalho, na rua, no colégio, na vizinhança e não fala sequer de Jesus. A igreja perde o sabor quando ela se cala. Quando ela acha que a missão dela é a saleira. Diga comigo: a missão do sal não é saleira. A igreja é a saleira. E a missão da igreja não é ela mesma. Jesus não veio para colocar a vida a serviço da religião. Jesus veio para colocar a religião a serviço da vida. Por isso Tiago disse: a verdadeira religião é visitar o órfão, a viúva, é assistir os necessitados, é não fazer acepção de pessoas, é ouvir a palavra e não ser ouvinte esquecido, mas cumpridor da palavra. Não é somente dizer que crê em Deus e não praticar as obras. Ser igreja de Deus, irmãos, não é dominada ou denominada pelo número de pessoas que entram aqui para assistir o culto, mas pelo número de pessoas que saem daqui para servir, para ajudar, para estender a mão, para fazer a diferença. A igreja é sal, mas é da terra. Sal da terra. Porque tem uns irmãos aí que são sal das galáxias. Eles não são daqui. Você fala com ele: Pai, Senhor, irmão, eles... A missão da igreja é a terra. Não é para ser da terra, mas é a terra, é luz do mundo. Não que ela seja do mundo, mas ela existe para o mundo. Para que no mundo haja um sinal de que Deus existe. E o sinal que Deus existe é a igreja de Jesus Cristo. A igreja é o sinal de que Deus existe e de que Deus reina. Então qual é a missão da igreja? Ser sal de Cascavel. Cascavel é bom demais, aqui o desmantelo é grande. Aí quando apontar para você, opa. Aqui as mulheres são tudo, mas quando apontar para você, opa. Aqui os rapazes é tudo, mas quando aponta você, ele refreia a língua e volta para trás. Porque tem sal nessa terra. Agora o interessante, irmãos, eu vou terminar. É que me diga a utilidade do sal se não gastar-se. Sim ou não? O sal existe para gastar-se. O sal que se perde e que perde o sabor é o sal que quer se autopreservar. É o sal que não quer se perder. Jesus disse: quem não quer se perder, vai se perder. Mas quem se perder por amor a mim. Quando você pega o sal, joga na comida, você não acha ele mais nunca. Mas o que tem gente dentro das igrejas, dentro da saleira: por favor, lá vem a dona de casa, por favor, o dono da casa, ô Jesus, ele quer fazer um tempero novo na cidade, ele quer, não, por favor, não me pega não, pega na outra parte da saleira, pega. Tem um monte de gente dentro da saleira, tem 300 anos e está com medo de sair dentro da saleira. Mas hoje o Senhor da igreja está dizendo: deixa eu te pegar, e deixa eu te jogar, não tenha medo de se perder não.
Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem a perder por amor a mim, quem negar-se a si mesmo e se levar a sua cruz, este descobrirá o que é a verdadeira vida. Jesus diz: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Isso é interessante. Porque Jesus, quando falou isso, ele estava falando pertinho de uma caverna onde ficavam os essênios. Você sabe quem eram os essênios? Era a mais rígida ou o mais rígido grupo religioso de Israel. Em Israel havia os fariseus, os saduceus, havia os zelotes, havia os sicários e havia os essênios. É tanto que João Batista ficou com os essênios até a sua maioridade. Os essênios eram tão rígidos que se desse vontade de ir ao banheiro em dia de sábado, eles não faziam necessidades, porque não podiam realizar nenhum tipo de obra em dia de sábado, então não podiam obrar. Rígidos, muito rígidos. E essa palavra essênios é porque eles se intitulavam, sabe de quê? Os filhos da luz. Mas só que eles se intitulavam os filhos da luz e viviam no gueto deles. Não saíam das cavernas deles. Não saíam dos mundinhos fechados dele. O que tem de crente de igrejas evangélicas que diz que nós somos a luz, mas vivem fechados, trancafiados, porque parece que tem medo das trevas. E luz não tem que ter medo das trevas, é as trevas que tem que ter medo da luz. Portanto, saia daqui de cabeça levantada e de peito aberto e dizendo: eu tenho uma missão nessa terra. Qual é a minha missão? A luz fala de denúncia e de proclamação. E o sal arde, impede a putrefação, impede que as coisas se apodreçam. Você sabe por que o diabo tem raiva de mim e de você? Porque ele só não reina totalmente na terra. E a sociedade não só apodreceu de vez ainda, por causa de nós. Você sabia disso? O diabo tem engasgado com você, porque você é a razão dele não reinar totalmente. Ele reina no carnaval, ele reina onde há sexo, onde há prostituição, onde há engano, onde há soberba, onde há todo tipo de coisa ruim. Mas quando ele vê a igreja com Cristo, sal da terra, luz do mundo, ele diz: existe ainda um local onde nós não podemos colocar normas, nem determinar direções. Existe um povo que é propriedade peculiar de Deus. Aleluia. Que é propriedade peculiar do Senhor. Existe um povo que tem a marca do Espírito Santo da vida. Existe um povo que tem o selo de Deus, que tem o selo do Espírito, que tem o selo da promessa, que tem a marca do sangue aspergida nos umbrais da alma e do coração, e ali ele não pode tocar. E esse povo é a igreja. Fique de pé em nome de Jesus. Que Deus nos vivifique. Que Deus nos desperte. Que o nosso sal não adoeça, não enlouqueça. Que nenhum espírito de engano, nem espírito estranho venha falar em nossa boca, venha agir dentro de nós. Igreja, não deis lugar ao diabo. Paulo disse: eu tenho medo, eu temo
que assim como a serpente enganou a Eva, Eva ali é uma figura da igreja. Assim como a serpente enganou a Eva, ela também vos engane, vos afastando da simplicidade que há em Cristo. Todo culto e evento, as pessoas têm que fazer acontecer, custe o que custar. E é justamente por nós estarmos querendo fazer acontecer que há muito de homem e muito pouco do Espírito. Porque 12 homens batizados com o Espírito Santo revolucionaram a história da humanidade. E hoje nós temos uma igreja com milhares que se dizem batizados. E ainda assim, vemos tanto escândalo, tanto pouco entusiasmo, tão pouca alegria do Espírito em nosso meio, que às vezes os pregadores se sentem forçados a falar ou a agir de um jeito que mobilize as pessoas ao suposto agir, porque se não for assim, ninguém vai. Peça a Deus para nos avivar novamente. Eu sinto falta da minha igrejinha lá do interior, quando eu nasci na fé. Era simples, ninguém inventava nada, mas quando começava o culto, começava naturalmente. O Espírito de Deus ia agindo, ia trabalhando, ninguém dormia, ninguém ficava com sono, ninguém olhava para o relógio. A gente só ouvia os cânticos espirituais, visões, revelações, curas apostólicas. Como cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, coisas tremendas. Hoje em dia é cantor, é show, é espetáculo, é dinheiro, é caminhão, é palco, é luz. Sai evento, entra evento, sai evento, termina evento. Ninguém sai querendo ser mais santo, ser missionário, ser pastor, ser profeta. Ninguém sai assim. Só sai dizendo foi show, ó. Mas amanhã já está vazio. Isso tem que mudar, irmãos. A igreja precisa ganhar sabor de novo. Como Jesus disse, para que a nossa palavra seja como sal temperado com fogo. Vamos orar, vamos. Se você está conformado, porque você não está mal informado. Se você se informar de como está a espiritualidade nos dias de hoje, você ia se incomodar. Eu saí um dia com o Raimundinho e o Ednildo e disse, era uma sexta-feira, e no meio do caminho eu disse, Ednildo, eu estou sentindo, nós não vamos para a sede. Nós vamos procurar uma igreja aí dentro do mato, seja onde for, onde ninguém nos conheça. Foi Leio também? Tá. Não, era só eu, Ednildo e Raimundinho. Então, aí saímos procurando, fomos no lugar. Aí descemos para o lado da Itaitinga. Aí no coisa do GPS celular, deu uma igreja entrando assim para dentro do mato. Aí nós entramos, a igrejinha bonitinha, os irmãos cantando. Aí eu entrei e disse, eita, aqui vai ser hoje, vai ser tremendo. Fala conosco. Irmão, sabe qual o que o pastor pregou? 3 sonhos que ele teve. Um sonho ele entrando dentro de um relógio, o outro sonho, um negócio de um arrebatamento, tudo sonho. Jeremias disse, não preguem sonhos, porque sonho não é palavra de Deus. Sonho é sonho. A Bíblia diz, cuidado com os sonhadores alucinados. Tem que pregar a Bíblia no altar. Pregou sonho, irmão, uma tristeza. Eu olhei para Raimundinho e Ednildo e disse, rapaz, qual foi o propósito de Deus nos trazer aqui para ouvir esses sonhos?
Aí o Raimundinho disse uma coisa: pastor, teve um propósito sim. Teve um propósito para nós termos ideia do que é que está acontecendo nas igrejas por aí, das loucuras que andam acontecendo, e de como nós em Cascavel estamos sendo abençoados por Deus, com evangelho, com palavra de instrução. E não é puxando brasa para mim não, Deus sabe. Mas quem virá as costas por o que está sendo pregado aqui, está virando as costas para Jesus, porque é somente o evangelho e nada mais. Então peça a Deus hoje: Senhor, eu quero que em mim não tenha nada de engano, nada de falso. Eu quero ser uma igreja verdadeira, genuína. Eu não quero que perto de mim passe nenhuma sensação que não venha do teu Espírito. Eu não quero ser enganado nem pelo meu coração, que engana, viu? O coração engana. O coração às vezes diz que você está com tudo, você não está com nada. Mas quando a Bíblia diz que o seu coração diz que você não está com nada, aí você geralmente está com tudo. Porque quando eu penso que estou forte, eu sou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. Então diga ao fraco: eu sou forte. Deus, que essa noite a tua igreja possa temer e tremer e voltar, Senhor, a uma auditoria, a um exame, para que tiremos de nós aquilo que não vem de ti, para que tenhamos coragem de encarar em nós sentimentos, emoções que não procedem de ti, e te pedir, Senhor Deus da glória, que somente o teu Espírito, somente a tua palavra haja em nosso meio, e que sobre nós venha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Senhor nosso. Que o Senhor firme as bases dessa igreja, que o Senhor a solidifique e a faça madura, para que ela jamais venha perder as raízes, que ela jamais venha dizer: poxa, já tem 2000 anos, eu já estou cansado demais de ser sal, eu quero ser outra coisa. Para com isso, continua sendo o que tu foi chamada para ser. Que não percamos a simplicidade. Somos só pó e cinza. Somos pecadores, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Por isso que Jesus disse: vocês são o sal da terra. Quem? Aqueles que eram paralíticos, que eram cegos, que eram opressos, que estavam caídos, que não valiam nada. Ensina-nos a ser simples, e não nos deixe viver para o nosso si mesmo, mas que nós venhamos ter missão na vida, e que a nossa missão não gere em nós medo, que nos leva a nos autopreservar em nossa saleira de conforto, mas que possamos ter a coragem de pôr o pé para fora e agir temperando a vida onde ela acontece, no mundo real, e não em nossas redomas de vidro. É assim, Deus, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém e aplauda o Senhor.